Oi, meus amigos, pais, mães e cuidadores de crianças com síndrome de Sotos. Nós estamos em fevereiro de 2022 e esse é o mês da conscientização das doenças raras. E nada melhor para a gente comemorar essa data tão importante, como trazendo informação de relevância para os nossos filhos, né? Para o cuidado com os nossos filhos. Então hoje eu quero trazer aqui para vocês esse artigo. Ele foi escrito pela doutora Chloe Lane, em colaboração com a doutora Elizabeth Milne e a doutora Megan Frith. Essas três pesquisadoras, elas são da Universidade de Sheffield, no Reino Unido, e elas são psicólogas especialistas em comportamento. Então, basicamente, elas estudam a relação entre síndrome de Sotos e autismo. Sim, existe um grupo de pesquisa que pesquisa especificamente síndrome de Sotos relacionado ao autismo no Reino Unido, tá? E esse aqui é o maior estudo já feito sobre esse tema. O nome desse paper, né, desse artigo, eu vou deixar depois para vocês o link, né, no grupo fechado ali no WhatsApp. Eu vou distribuir esse artigo já traduzido, né? O nome dele Características do transtorno do espectro do autismo na síndrome de Sotos. E esse estudo contou com 78 participantes. 78 é um número muito grande, né? É o maior estudo já feito realmente nessa área. Então, esses 78 participantes, todos tinham diagnóstico fechado de síndrome de Sotos. E o objetivo era entender qual é a porcentagem das crianças com síndrome de Sotos que são que tem também diagnóstico de autismo, né? E também as particularidades disso, né? Porque foi descoberto que as síndromes, foi descoberto que as síndromes, elas apresentam o autismo de formas particulares, ou seja, o autista puro, ele apresenta os sinais, os sintomas de autismo de uma determinada forma, e nas síndromes, esses sintomas se apresentam de forma diferente, e é diferente para cada síndrome também, né? Ou seja, as crianças com síndrome de Down, elas têm um tipo de apresentação de autismo específico. E a mesma coisa acontece para a síndrome de Sotos, tá? E para as outras síndromes também, Cornélia de Lange, X-frágil, várias outras já foram estudadas, né? E esse grupo de cientistas estudou especificamente para a síndrome de Sotos e descobriu que também tem as suas especificidades. Então vamos ao número mais estarrecedor, né? Mas que há algum tempo eu já venho sinalizando lá no grupo, né? Qual é a porcentagem, né, dentro dessa coorte, né, dentro dessa amostragem, qual é a porcentagem, então, de crianças com diagnóstico fechado de síndrome de Sotos que apresentou autismo? Então, esse número foi de 83,33%. Isso aí, altíssimo, né? Levando em conta que hoje, né, no CDC, que é o Centro de Controle de Doenças e Prevenção dos Estados Unidos, a gente tem aí, isso que eu estou mencionando agora, foi publicado em 2 de dezembro de 2021, tá? Também é uma fonte séria, verificada. O Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos é um órgão sério, então ele publicou que 1 em cada 44 pessoas nos Estados Unidos tem autismo. 1 em cada 44, tá? Esse número a gente não tem no Brasil, a gente ainda não faz esse tipo de levantamento no Brasil. E a partir de, acredito que desse ano, a gente vai ter uma ideia, né, desse número, porque essa informação foi incluída no censo, mas o censo foi suspenso por causa da pandemia, né? Então, quando a gente tiver o censo de novo, vão começar a ser inclusas essas informações sobre se tem autista na residência. Então, a gente vai também ter essa ideia. Mas nos Estados Unidos, 1 em cada 44 pessoas é autista. Isso falando de modo geral, tanto pessoas típicas quanto pessoas sindrômicas ou
ou com qualquer tipo de deficiência, né? Então, elas também estão inseridas aí nesse número, 1 em cada 44. E dentro do nosso nicho, né, dentro da síndrome de Sotos, então foi feito um levantamento que 83,33% das pessoas com síndrome de Sotos têm autismo. Então, e agora a gente vai ver um pouco das particularidades do autismo, da forma que ele se apresenta nas pessoas com síndrome de Sotos. Então, uma coisa muito interessante que foi provada nesse estudo é que na idade de 1 a 5 anos, as características, né, todas aqueles sintomas que são apresentados comumente no autismo, como empilhar brinquedos, fazer movimentos repetitivos, ter hiperfoco, né, gostar de falar só de um assunto determinado, as estereotipias, acho que eu já falei, também os problemas de comunicação e de convívio social, né? Eles são apresentados de uma forma muito leve, quase imperceptível, até os 5 anos, tá? Empiricamente, ou seja, no dia a dia, lá no grupo, a gente observa que a partir dos 3, 4 anos, as crianças começam a dar mais sinais de autismo. Elas começam, esses sintomas, né, essas particularidades do autismo, elas começam a aparecer mais, né, a partir aí dos 3, 4 anos. Mas dentro do estudo, até 5 anos, os sintomas são muito leves, né? É isso que se concluiu. Depois dessa idade, dos 5 até os 19 anos, é que os sintomas vão se apresentar de uma forma mais evidente, né, mais clara pra gente. E a boa notícia é que perto dessa idade aí onde já se considera a pessoa na idade da juventude, né, uma idade jovem, né, entre 18 e 20 anos, os sintomas simplesmente desaparecem ou ficam quase imperceptíveis. Então, essa é uma particularidade muito importante na síndrome de Sotos. Então, eles vão apresentar sintomas fortes de autismo entre os 5 e os 19 anos. Antes dessa idade, os sintomas são leves, quase imperceptíveis, e isso leva muitas mães a acreditarem que a criança não tem autismo, né? Muitas mães, elas afirmam, não, meu filho não tem sintoma nenhum. Realmente não tem, até os 5 anos, né? A idade aí limite que não vai apresentar, mas depois dessa idade tem que ficar atento. E depois dos 20 anos, os sintomas simplesmente desaparecem, né? É assim mesmo. Foi feito um estudo com muitas pessoas e ficou provado, né? Depois eu vou deixar o link para vocês mesmo lerem, né? E outra coisa interessante é a forma, né, que esses sintomas se apresentam aí nessa idade, então, entre 5 e 18 anos. Vou ler aqui porque eu não consegui decorar, não, mas vamos lá. Eles apresentam menores taxas de comportamento repetitivo comparados às pessoas com TEA puro, né? As pessoas que só têm transtorno do espectro autista, né? Então, as crianças com síndrome de Sotos, elas apresentam menos esse comportamento repetitivo. A comunicação e a interação social se apresenta igual às crianças com TEA puro. E elas têm menores taxas de estereotipia. Então, o TEA puro tem mais estereotipia que a criança com síndrome de Sotos. Apresenta mais. As preferências restritas, o discurso repetitivo, a insistência na rotina e a compulsividade, olha ela aí, né? Elas se apresentam de forma igual à das crianças com TEA puro. Então, compulsividade é um tema muito recorrente, né, entre as mães com síndrome de Sotos, principalmente na área ali da alimentação, né? E ela chega-se à conclusão, então, de que ela é um comportamento e ela está ligada de alguma forma ao autismo, né?
Então, a compulsividade alimentar das nossas crianças, elas têm algum fator endócrino, né? Algum fator ali de hormônio de saciedade que não funciona direitinho como deveria, mas também ela está muito ligada ao comportamento dos sintomas gerais do transtorno do espectro autista. A pesquisa avaliou que não há diferença de sintomas entre gêneros feminino e masculino na população com síndrome de Sotos. Então, a gente sabe que na população de um modo geral, os meninos eles têm maiores chances de serem diagnosticados como autistas, porque eles apresentam sintomas mais evidentes. As meninas elas conseguem mascarar melhor desde pequenininhas. E na síndrome de Sotos não é assim, né? Existe um pé de igualdade aí entre a apresentação dos sintomas. É tudo igual para menino e para menina, tanto na porcentagem, né, quanto na apresentação dos sintomas. Uma outra coisa que eu gostaria de falar para vocês a respeito da relação entre autismo e... Bom, então essas são as principais evidências, né, apresentadas nesse estudo e que eu vou depois disponibilizar para vocês. E eu gostaria de falar a respeito de mais uma evidência, né, de que a genética da síndrome de Sotos está altamente ligada ao autismo, que é a descoberta do site Spherigene. Depois eu vou escrever direitinho aqui para vocês. Então, esse site, ele é um banco de dados mundiais, onde os cientistas, médicos, geneticistas que estudam essa correlação entre genética e autismo colocam ali todos os dados, né, todas as publicações sérias neste banco de dados. E esse banco de dados faz um ranking, né? Ele tem uma escala que varia de 1 a 6, e essa escala, ela indica quais os genes do genoma humano, né, que a gente já conhece, que é a quantidade, a gente tem no corpo a quantidade de 20.000 genes. Então, eles vão lá olhar um por um para ver qual é a correlação desse gene com o desenvolvimento de autismo. Então, então eles colocam ali no ranking quais são os genes mais propensos ao desenvolvimento de autismo, né? Qual que é a gravidade máxima, até os que não estão tão ligados assim, né? Ou nem nada ligados com o desenvolvimento de autismo. Então, o 6 é a menor probabilidade e o 1 é a maior probabilidade, a categoria 1. Então, quando eu descobri esse site, eu fui lá e, obviamente, pesquisei o gene NSD1, que faz parte de 90% dos casos de síndrome de Sotos, e descobri que ele é um gene de categoria 1, ou seja, já está mais do que evidente, né, de que qualquer mutação ou deleção, qualquer anormalidade no gene NSD1 acarreta altas chances de desenvolvimento de autismo. Então, o gene NSD1 ele é um gene de categoria 1, ranqueado na categoria 1 lá no Spherigene. Depois também vou deixar o link para vocês mesmos poderem fazer as pesquisas. O que, mais uma vez, reforça aquela minha insistência, né, de que as mães precisam se conscientizar desse também, né, que esse diagnóstico faz parte do diagnóstico de síndrome de Sotos, né? As características autísticas, elas fazem parte, pelo menos por uma parte da vida, né, um período da vida, das
características de síndrome de Sotos. E todo esse estudo, ele foi originário, né, das próprias reclamações que eu recebia ali das mães, principalmente das crianças que estavam dentro dessa faixa aí citada no artigo, né, entre 5 e 18 anos, principalmente referentes aos comportamentos agressivos, né, autolesivos. As mães estavam muito preocupadas com tudo isso, né? E obviamente eu também me preocupei, e as mães dos pequenos ficaram apavoradas de que os filhos delas iam chegar também nessa fase, né? Então, o que fazer para que os filhos não cheguem nessa fase, então, né? Ou para que cheguem com esses sintomas muito mitigados, ou aprendendo a lidar com o seu emocional, né? Porque tudo está ligado ao comportamento. Tudo isso está ligado ao comportamento. Então, a melhor forma, a forma conhecida hoje e que é uma evidência científica de que funciona e a única disponível é a terapia ABA, tá? Muita gente não gosta da terapia ABA porque justifica que ela parece um adestramento, né? Que ela é muito rígida, mas hoje em dia é o que nós temos cientificamente comprovado. Vocês sabem que eu sou uma pessoa que sou muito ligada à ciência, né? Então, todo o conhecimento, toda a informação que eu trago para vocês, ela é pesquisada em trabalhos desse tipo, né? Desse tipo, trabalhos científicos, artigos publicados sérios, né? Aqui, ó, esse é o artigo que a gente falou hoje, né? Publicados em jornais importantes, de referência, né? Então, hoje, só a terapia ABA funciona para modelar o comportamento dessas crianças, para que elas cheguem na idade pré-adolescente aí, sem apresentar esses sintomas, né? Então, a terapia ABA, ela faz justamente o manejo do comportamento, ensina as crianças a lidarem com esses sentimentos, com essas dificuldades de se expressar, que geram os comportamentos agressivos e autolesivos, né? Então, eles fazem uma análise do comportamento, descobrem o que está causando esse comportamento, né? E depois trabalham. É um longo tratamento, né? Para que a gente possa evitar esse tipo de comportamento futuro, né? E também não só esse, né? Vários outros comportamentos que podem ser considerados socialmente inadequados, eles são tratados na terapia ABA, né? E os comportamentos bons são reforçados, né? Eles são... a terapeuta faz a criança ter consciência de que ela está... naquele tipo de comportamento ela está agindo certinho. Isso também dá uma confiança para a criança, que ela também sabe acertar, que ela também faz o comportamento direitinho, e isso vai incentivando a ela a aprender a se regular emocionalmente. Então, obviamente, como toda terapia, quanto antes, maiores os resultados. Então, é uma coisa que a terapia ABA tem. Se você ainda não está certo, não está convencido de que seu filho, que tem diagnóstico de síndrome de Sotos ou está em investigação, tem também autismo, né? Você acha que não tem, que não vai ter. Então, o que eu posso dizer é que a terapia ABA, ela também funciona com evidência científica para crianças com deficiência intelectual. E a deficiência intelectual, sim, é um pré-requisito, né? Faz parte do diagnóstico da síndrome de Sotos. Então, todas as crianças com síndrome de Sotos têm algum grau de deficiência intelectual, de mais leve a mais severo, né? Então, a partir do momento que a tua criança está em investigação de síndrome de Sotos, coloca numa terapia ABA. Eu sei que não é acessível para todo mundo, eu sei que nem em todo lugar tem, mas
Se você não tem possibilidade de pagar uma terapia ABA, procura vídeos na internet, tem inúmeros vídeos ensinando a aplicar em casa, né? É muito simples, não é difícil não de aplicar, mas requer, como tudo, uma dedicação, né? Mas a gente tem que pensar que é o melhor para os nossos filhos e vai evitar aqueles comportamentos, né, que a gente tem pavor, como, por exemplo, autolesão ou agressividade, né? Quando eles ficam ali com 16, 15 anos, ainda mais os nossos filhos que vão ficar altos, né? Grandões, eles não conseguem nem controlar a força deles. Como é que você vai segurar, né? Como é que você vai agir nessa situação? Como é que você vai segurar um menino de 1,80 m com 16 anos com uma força que ele não sabe controlar em uma crise de agressividade? Então, vale a pena investir seu tempo aprendendo um pouco sobre ABA para aplicar em casa, se você não tem condição de colocar numa terapia, se você tem, procurar o quanto antes, tá? Depois, se não fechar diagnóstico, você não fez mal nenhum para o seu filho, né? Você fez ali uma terapia preventiva, e aí se você achar que não deve continuar em frente, não continue, né? Mas eu acredito que é o melhor que a gente pode oferecer em qualidade de vida para a sanidade da nossa família, né? Para o funcionamento do nosso lar e também para o controle emocional deles, né? Porque se eles sabem se controlar emocionalmente, também eles ficam mais calmos, mais felizes, né? Mais tranquilos. Isso faz bem para todo mundo, não é mesmo? Então, eu queria encerrar o vídeo de hoje aqui e a gente vai ter alguns outros vídeos falando sobre outros assuntos importantes aí durante esse mês da conscientização das doenças raras. E também tem uma novidade que assim que chegar aqui também vou mostrar para vocês. Um beijo, espero que essas informações tenham sido úteis. Tchau!